Oi, hoje eu quero refletir um pouco sobre o chamado de Deus, né? Todos nós somos chamados pelo Senhor e quando a gente é alcançado, né, pelo Senhor, por esse amor, por essa graça, a gente tem esse chamado de compartilhar, né, de não guardar só pra gente, da gente levar adiante, né, esse relacionamento que a gente passou a ter, essa graça que nos alcançou, esse amor. Então todos nós temos um chamado de levar adiante. Nem todos vamos ter chamado para ser pregador, pastor ou algo do tipo, né, missionário, mas todos nós temos o chamado de compartilhar, né, sobre esse amor que nos alcançou, que nos transformou, que cada dia mais ele vai nos moldando, nos revelando coisas novas, né? Então todos temos esse chamado e a gente pode perceber atualmente, apesar de a gente ver que o mundo ele está bem complicado, né? Que a gente vê muitas pessoas que estão realmente mergulhadas no pecado, na parte vamos dizer assim, bem uma vida um pouco mais promíscua, né? Vamos dizer, né? Que a gente também já pode observar que tivemos também bastante em Sodoma e Gomorra, mas que a gente vê hoje em dia muito a promiscuidade reinando, né? Mas apesar de tudo isso, né, porque o inimigo é isso que ele faz, ele coloca o pecado e o pecado ele cega, literalmente o pecado ele cega. Então ele coloca isso no mundo, nas pessoas, para que as pessoas não vejam, né, a luz, né, do Evangelho, que elas não consigam entender a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo a gente percebe que as pessoas, elas, apesar de muitas se fazerem de duronas, não querem admitir, muitas estão com sede e fome da palavra do Senhor, sabe? A gente vê várias pessoas que não são cristãs, às vezes escutando um louvor e se derramando, sabe? Pode ser, as pessoas têm mania de dizer, não, isso é só emoção, mas se o Senhor já consegue gerar esse quebrantamento da pessoa ter a emoção, é um grande passo para um entendimento, né? Para abrir a cabeça da pessoa para um entendimento. Então, como eu falei, nem todas as pessoas têm um chamado para pregador, para pastor, para missionário, mas no seu ambiente que você estiver, né? No seu ambiente de trabalho, no local que você estiver, se você vê uma oportunidade, né, de pregar, de falar sobre o amor de Deus e também de ser luz, né? O meu pastor da minha igreja, ele fala muito sobre isso, da gente ser a diferença no ambiente que a gente está, né? Da gente ser uma pessoa que a gente foi transformado, né? Então, se a gente foi transformado, aonde a gente passar, a gente vai resplandecer uma luz que não é nossa, né? Que é a luz de Jesus, mas que as pessoas vão notar a diferença, vão dizer, poxa, essa pessoa é tão diferente, né? Essa pessoa é tão gentil, tão educada, essa pessoa vão perceber um diferencial na gente e vão querer saber por que você é assim tão diferente, por que eu vejo um brilho no seu olhar diferente, por que eu vejo que você está passando por alguma dificuldade, mas eu vejo você tão otimista, tão esperançoso, por quê? Né? E ali já é uma brecha para você falar, né, sobre a sua confiança em Deus, que aquilo nada mais é do que uma confiança no Senhor, né, no amor do Senhor, que você já pode falar de uma forma, se você notar uma pequena abertura, né, para poder falar. Né? E como eu falei, a gente tem um povo que está sedento de ouvir a palavra de Deus, né? E que a gente seja luz, que a gente possa ser diferente, que a gente possa pregar, às vezes até sem falar, né, do Senhor, mas que a gente possa pregar com a nossa própria vida, com os nossos próprios atos, né? Porque às vezes, querendo ou não, a gente pensa que a gente não é influência para ninguém, que a nossa vida é irrelevante, mas não é bem assim, né? A gente é sempre observada por alguém. A gente sempre é observada por alguém. Então, o que você posta, como você age, né, o seu estilo de roupa, seu comportamento, os locais que você frequenta, tudo isso dizem muito sobre você. Né? Então, quando você se torna um cristão, que às vezes você transparece isso, né, nas suas redes sociais, você passa a postar algo sobre, as pessoas sempre vão observar você de uma maneira diferente, né, para ver se os seus frutos condizem com a sua nova vida, né? Porque, como a palavra de Deus diz, né? Já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim, né? Eu morri para o mundo, agora
sou de Deus, o Cristo que vive em mim. Então, se você morreu para o mundo, né? Então, a partir do momento que você está vivendo essa nova vida, que você possa produzir frutos dessa nova vida, né? Eu sei que todos nós passamos por etapas, né? De libertação, de cura. Então, em muitos momentos a gente vai, assim, fraquejar, cair, mas que a gente possa tentar transparecer para as outras pessoas sempre uma mudança de vida, que realmente o Senhor te alcançou de verdade, que teve uma mudança na sua vida e que tem frutos, né, sobre isso. E eu pretendo fazer logo mais um outro vídeo falando sobre isso, né, sobre a mudança, que tem pessoas que vão te atacar, né? Infelizmente tem pessoas que sabem de coisas que você fez no seu passado, né? Que eles vão querer te atacar, te julgar por essas coisas que você viveu no passado e que querendo desmerecer, né, o seu valor hoje, a sua mudança, querendo dizer assim, depois que você fez tal coisa, agora você quer dar um de santo, né? Tem sempre esse julgamento, mas é exatamente por isso, né? Pela mudança que só o Senhor é capaz de fazer, só a palavra de Deus é capaz de fazer na nossa vida. Por isso que a gente fez várias coisas e a gente tem essa mudança real, né? E o Senhor, Ele quer alcançar exatamente essas pessoas, né? Que é para confundir mesmo, e tem esses levantes, sempre vão ter esses levantes, mas a gente tem que se manter firme na nossa postura e saber que por mais que as pessoas queiram julgar, né, o que a gente fez, a gente sabe no nosso íntimo, né? O que a gente passou, o que deixou de ser, né? O que não condiz mais com o seu comportamento e que a gente foi perdoado, foi jogado no mar do esquecimento, que a gente fez, que o Senhor fala. Então, o que importa sobre mim é o que a palavra de Deus fala, não o que os outros falam, né? Porque os outros sempre vão julgar coisas que eles não conseguem fazer, mudanças que eles não conseguem ter, né? Porque ninguém consegue ter sem ser na palavra de Deus, sem ser baseado, firmado no Senhor. No Senhor a gente consegue ter essas mudanças de vida, só lá que a gente consegue ter. Por isso que existe esse julgamento, né? Agora porque está na igreja, virou santo, e é isso mesmo, né? Até nos presídios a gente pode ver que as mudanças das pessoas que estão lá nos presídios, que já cometeram crimes, né? Só ocorrem quando eles conhecem verdadeiramente ao Senhor, né? Por meio de nenhum outro livro que você vá levar para uma pessoa que está preso, que ele lê, vai transformar ele, né? Mas o livro, que é a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus, ela transforma. Ela é a única que transforma, né? O traficante, o que já roubou, que já fez várias coisas, né? A palavra de Deus é a única capaz de transformar. Então, como ela transforma, tem esse levante, né? Das pessoas quererem te julgar e dizer que agora você quer virar santo. E é exatamente isso, né? Que a gente quer virar santo mesmo, né? Como a palavra de Deus diz. Sem santidade ninguém verá a Deus. E é isso que o Senhor pega para confundir mesmo aqueles que se acham muita coisa, que se acham muito certos, né? E ele pega exatamente esses que não se acham, que se acham muito pequenos, né? Porque sabe que quando o Senhor faz algo, eles não vão se exaltar, né? E ele transforma exatamente essas pessoas que mais estão no pecado, né? Então não pense que a pessoa está numa vida, como eu falei no início do vídeo, né? Está numa vida de promiscuidade, numa vida, né? Eu não vou pregar porque não adianta. Não, a palavra ela sempre é semeada, de alguma forma ou de outra ela vai ser semeada. Se a pessoa não quiser receber, através de uma, como eu falei, de uma palavra, de alguma coisa que você vai transmitir, a pessoa vai receber de acordo com a sua vida, né? Como eu falei, que os frutos, né? Ela vai ver, poxa, aquela pessoa, ela vivia embalada, ela fazia isso, fazia aquilo, e agora eu estou vendo ela postar coisas só na igreja, eu estou vendo um brilho diferente nela. Por mais que você ache que não, né? Como eu falei, a sua vida você influencia, assim. Sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai observar a sua vida, que vai ver os frutos que você está produzindo e que vai se espelhar e em um certo momento, pode não acontecer nada, mas aquela palavra vai ser semeada, né? E vai haver o dia que vai ter essa virada de chave mesmo.